é tão perfeito que consiga fugir dos olhos vivos do Senhor, que vê além do mais profundo abismo e até segredos que eu nunca falei. Ele sabe cada um dos meus desejos, o que faço, onde ando, quem procuro. Conhece o meu passado e o meu presente e quer fazer feliz o meu futuro. Eu luto é contra minha própria alma, a natureza humana que há em mim. Eu quero sepultar o velho homem e andar em comunhão com Cristo, viver, cantar só para Ele, morrer pro mundo e reviver pra Deus. Eu luto é contra minha própria alma, a natureza humana que há em mim. Eu quero sepultar o velho homem e andar em comunhão com Cristo, viver, cantar só para Ele, morrer pro mundo e reviver pra Deus, morrer pro mundo e reviver pra Deus, morrer pro mundo e reviver pra Deus. Dia. Estamos iniciando mais um culto, mais uma escola bíblica dominical, e desde já eu peço que os irmãos curvem suas cabeças. Os que estão acompanhando pelo YouTube, eles possam estar curvando a sua cabeça e entrando em oração neste momento. Maravilhoso Deus e eterno Pai, grandioso és Tu, ó Senhor. Maravilhoso és Tu, meu Deus. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Graças a Ti, ó Deus, nós temos, ó Pai, a nossa salvação, ó Senhor, em Cristo Jesus. E que o Senhor possa estar abençoando as pessoas que estão em casa, acompanhando essa escola bíblica dominical, que possa ser edificante para todos. Que o Senhor possa estar abençoando cada servo Teu que está fazendo parte, ó Senhor, deste momento, que está Te servindo, ó Senhor. Tende misericórdia de nós, ó Pai, neste momento que nós estamos vivendo, ó Senhor, em que o mundo está sendo assolado por uma pandemia, Senhor. Que nós possamos nos arrepender verdadeiramente e nos voltar para Cristo, ó Senhor, Santo Deus. É isso que eu Te peço, ó Senhor, em nome de Jesus, amém. Nós vamos estar agora louvando um cântico, e o nome do cântico é Casa de Bênção. Minha casa será uma casa de bênção.
casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração sua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que o dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração sua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Amém. Irmãos, agora nós estaremos fazendo a leitura bíblica do Salmo 112. Louvai ao Senhor. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua semente será poderosa na terra. A geração dos retos será abençoada. Prosperidade e riquezas haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Aos justos nasce luz nas trevas. Ele é piedoso, misericordioso e justo. O homem bom se compadece e empresta. Disporá as suas coisas com juízo, porque nunca será abalado. O justo estará em memória eterna, não temerá maus rumores. O seu coração está firme, confiando no Senhor. O seu coração está bem confirmado, ele não temerá, até que veja o seu desejo sobre os seus inimigos. Ele espalhou, deu aos necessitados, a sua justiça permanece para sempre, e a sua força se exaltará em glória. O ímpio o verá e se entristecerá, rangerá os dentes e se consumirá. O desejo dos ímpios perecerá. Irmãos, agora nós vamos estar louvando mais um cântico. O nome do cântico é Espera no Senhor. Aleluias. Quando nós acabamos de ouvir a palavra do Senhor, né? Que bem-aventurado é aquele homem que teme ao Senhor, né? Nós iremos mais uma vez internalizar essa verdade através desse cântico, né? Amém? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e confia perpetuamente em seu poder. E
medida de dia e de noite, noite e dia sem fim. Sua casa edificada sobre a rocha, não existe vendaval para destruir. E a família que habita dentro dela, no Senhor espera. Espera no Senhor sem desistir, na certeza que Ele não falha, não. Tudo Ele já preparou. O seu amor nunca mudou. Espera no Senhor sem desistir. O seu amor nunca mudou. Sua casa edificada sobre a rocha, não existe vendaval para destruir. E a família que habita dentro dela, no Senhor espera. Espera no Senhor sem desistir, na certeza que Ele não falha, não. Tudo Ele já preparou. Seu amor nunca mudou. Espera no Senhor sem desistir. O seu amor nunca mudou. 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 Amém. Amém. Dando sequência à nossa escola bíblica dominical, eu gostaria de convidar o pastor Abraão, que vai trazer a mensagem, para já se fazer presente aqui na frente. E neste momento eu estarei orando pelo pastor, que irá trazer a palavra de Deus para nós. Fechamos os nossos olhos para orar. Oremos. Ó Senhor, Santo Deus, Santo, Santo é o Teu nome, ó Senhor. Abençoa, Pai, o pastor Abraão, que neste momento, ó Pai, irá, Senhor, trazer a palavra, Deus, que Tu quer falar para nós, ó Senhor. Usa o Teu servo, Senhor, que o Senhor possa conduzi-lo neste momento, que a palavra ela possa falar profundamente aos nossos corações, aos corações das pessoas que tanto necessitam, que possa vir a avivar a fé, a motivar, a trazer ânimo, ó Senhor, para aquelas pessoas que elas tanto necessitam, ó Pai, ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra. Atrai, Senhor, pessoas para Ti, ó Senhor, Santo Deus, porque nós somos eleitos, nós somos escolhidos do Senhor. Que o Senhor possa usar nesta manhã, ó Deus, o pastor Abraão, que é servo Teu, em nome de Jesus, amém. Bom dia, amados de Deus. Nós gostaríamos de começar esse nosso encontro hoje pela manhã. Quero saudar os nossos auxiliares que aqui se encontram, são bem poucos. Saudar também a você que está em casa, a você que se encontra no seu trabalho, você que nos assiste, talvez aí até no seu carro, né? Está ouvindo a mensagem.
o nosso abraço cordial. Meus irmãos, queremos começar logo com algumas comunicações, né? Queremos comunicar aos amados que a gente está no mês de missões mundiais. As igrejas batistas brasileiras, no mês de março, elas se reúnem e se unem no propósito de cooperar com missões, com ajuda aos nossos missionários que estão em outros países, né? O Brasil se tornou um celeiro de missões. Hoje nós temos missionários nos 5 continentes, sustentados pelas igrejas batistas brasileiras, por você que está aí em casa, por mim. Aquela pequena oferta que nós dedicamos para missões, ela vai para ajudar na manutenção de um trabalho, talvez de um posto médico, de um ensino da leitura, do aprendizado, né, de alfabetização de pessoas, de alimentação de pessoas que estão carentes de comida, em algum país aí carente, e também do anúncio da palavra de Deus. O nosso sistema de cooperação nos leva a 85 países, e isso é uma bênção. Então você pode cooperar durante os cultos de março e abril. Você vai ouvir como você pode apoiar esse trabalho. Você pode dar uma oferta, separar do seu dízimo, né, já se planejar para no final desse mês ou até a metade do mês de abril, você separar uma quantia para você dedicar ao trabalho missionário. Nós também gostaríamos de informar que as nossas igrejas, elas são sustentadas pelos membros, né? E os membros, tanto as pessoas que já se filiaram à igreja, como aquelas que estão ainda só visitando a igreja, ou você que ainda não se filiou, você pode dizimar. Nós temos uma diretoria, onde os nossos tesoureiros, e também tem uma equipe de voluntários que fiscaliza as contas, e tudo isso é feito com muita seriedade. E nós trabalhamos também em sistema de cooperação na igreja local. Com isso nós sustentamos o trabalho tanto do templo, né, a manutenção do templo, funcionários, como a área pastoral e missionária. Nossa igreja tem 2 missões, né, uma missão em Barroquinha e outra em Pereiros, e a gente dá suporte a essa obra missionária. Então é com o seu dízimo, com a sua oferta, que a gente faz isso. Então nós temos uma conta, essa conta fica no Banco do Brasil aqui, agência 0039, dígito 6, está passando aí, você vai ver. Também a conta é 19.125, dígito 6. E nós temos também a poupança, variação 51, mas você pode colocar diretamente na conta da igreja. É uma conta pessoa jurídica, tá certo? E você pode também procurar o irmão Antônio Filho, ou o irmão Ricardo, ou mesmo o nosso funcionário aqui no templo, no horário comercial, segunda a sexta, menos quinta, porque é a folga do funcionário. Você pode entregar seu dízimo e sua oferta aqui no templo, ou na Camusim Tintas, ao nosso tesoureiro auxiliar. Então, é uma bênção saber que pela fé essa igreja se mantém a cada mês. Queridos, eu gostaria hoje de falar a você que tem enfrentado essa pandemia com dificuldades, né? Ou você que tem temores, você que tem aflição, com medo dessa doença, ou se essa doença já alcançou alguém da sua família. É muito bom a gente entender que o nosso Deus, Ele é poderoso, onipotente. E Ele também é um Deus de amor. E que nem um cabelo
da nossa cabeça cai sem a permissão de Deus. E que nós não devemos viver preocupados, ansiosos, não é? Carregando o mundo nas costas, pensando se essa doença vai alcançar a você ou a mim, pensando em coisas ruins. Não, a Bíblia diz que tudo que é justo, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, não é? Seja isso que ocupe o nosso pensamento. Então procure, quando pensamentos ruins tomarem conta da sua mente, procure ocupar a sua mente com a palavra de Deus. Procure ocupar a sua mente com a oração, né? Feche a porta do seu quarto, entre lá e fale com Deus, lá no secreto do seu quarto. E aquele Deus que te ouve em secreto, Ele vai te responder, vai te assistir. E se você está enfrentando essa doença no seu corpo ou com alguém da sua família, a gente se aflige sim, quem é que não se aflige? Mas não perca o ânimo, não perca a fé. Evite perder a fé, se desesperar. Isso não vai lhe ajudar em nada, não é? Eu gostaria de deixar aqui uma pequena poesia, uma mensagem de ânimo de Deus para você que está aflita, você que está aflito. Dizer que nós somos amados, não é? A Bíblia diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E a Bíblia diz que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, a nossa força vem de Deus, que cuida de nossos corações a todo momento, para que não possamos cair em profunda tristeza. Devemos nos lembrar o quanto Ele nos ama incondicionalmente, mostrando-se presente em nós a todo momento, trazendo em nossas memórias os motivos pelos quais não devemos desistir da vida, dele e do nosso propósito, não é? Nem do nosso próximo também. Então não desista, fique firme, seja grato, não é? A cada amanhecer, a cada dia que amanhece, a cada dia que anoitecer, seja lá em que circunstância você estiver, aí no hospital, cuidando de alguém, acompanhando alguém, aflito para saber notícias, dê graças ao Senhor, a cada momento, até mesmo nas circunstâncias difíceis, seja grato, porque Deus, Ele nos ensina lições também no sofrimento. Então que Deus te abençoe e console seu coração. E aí a gente vai passar então para o estudo da nossa lição, agora nessa manhã. Bem, quero convidá-los para a leitura das Escrituras. Hoje a gente vai tratar sobre uma coisa muito boa, muito maravilhosa, não é? Eu falo disso com toda a verdade do meu coração, porque eu falo de algo que eu experienciei na minha vida. A nova vida debaixo da graça. Nós vamos ler Romanos 8, de 1 a 2, e os versículos 5 a 8 do capítulo 8 de Romanos. Irmãos, o nosso objetivo com esse estudo é tratar exatamente disso, da nova vida debaixo da graça, do que é que isso significa para o cristão, o que é que a gente deve pensar, como é que a gente deve viver,
que é que a gente deve saber sobre isso? E qual é a nossa responsabilidade nessa nova vida? Também nós vamos ver o contraste entre a vida daquela pessoa que não ainda nasceu de Deus, que ainda não foi transformada, que é o homem natural. E nós vamos ver que, também nós vamos mostrar que há um perigo. O perigo é aquela pessoa que vive debaixo da graça abusar da liberdade em Cristo, né? E vamos ver o que é que isso significa. Se hoje nós tratarmos disso e vocês aprenderem na palavra e o Senhor revelar, e você sair daqui mais temente a Deus, depois de ouvir essa palavra, você ficar mais disposta ou disposto a estar grato e ao mesmo tempo vigilante e obediente à palavra, eu vou ficar muito feliz e eu creio que o Senhor também vai se alegrar. Portanto, diz a palavra do Senhor: agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Os que vivem segundo a carne pensam nas coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito, nas coisas do Espírito. Pois a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem pode estar. Versículo 8: os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Eu li esses versículos, mas nós vamos trabalhar, nosso intuito, nós vamos passar pelos primeiros 17 versículos do capítulo 8. Amados, eu estava vendo na Bíblia de Genebra, tem lá um catecismo, que eu não ouso dizer o nome, mas tem um dos catecismos, eu achei muito importante, um dos pontos doutrinários daquela Bíblia, que ela aponta, e ali naquela Bíblia diz assim: qual é o seu único conforto na vida e na morte? Você já pensou qual é o seu único conforto, tanto na vida quanto na morte? E o escritor diz assim: o meu único conforto é que corpo e alma, na vida e na morte, não pertenço a mim mesmo, mas a meu fiel Salvador Jesus Cristo, que ao preço do seu próprio sangue, pagou totalmente por todos os meus pecados e me libertou completamente do domínio do pecado. Ele diz mais: ele me protegeu tão bem que, contra a vontade de meu Pai do céu, não perderei nem um fio de cabelo. Na verdade, tudo coopera para o meu bem e o seu propósito é para a minha salvação. Portanto, pelo seu Espírito Santo, Ele também me garante a vida eterna e me torna disposto a viver para Ele, daqui em diante, de todo o coração. Então, assim, a consciência de que tanto no corpo como na alma, a gente não pertence a nós mesmos, mas a gente pertence a Deus, porque a consciência na pessoa, de que essa pessoa já se entregou pela fé, já se encontrou, né, com a graça irresistível, e ela já se quebrantou diante de Deus, e ela agora não pertence mais a si mesma. Isso dá a nós a capacidade, irmãos, da gente ter confiança, mesmo em meio à escuridão, né? Em meio às turbulências da vida, em meio à solidão,
as perdas, as adversidades, os desgostos, né, que nós enfrentamos, mas a gente saber, eu pertenço ao Senhor. Ele perdoou meus pecados, né? Eu estou livre da condenação eterna. Eu tenho paz. Essa convicção que é dada pelo Espírito Santo, que é dada por Deus, ela faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Então, irmãos, Paulo escrevendo à igreja de Roma, o apóstolo Paulo, ele discorreu sobre a diferença da vida debaixo da graça, quer dizer, a nova vida em Cristo, para a vida da pessoa em seu estado natural de depravação. As pessoas que estão em Cristo, né, elas se inclinam por natureza às coisas do Espírito Santo. Ele produz vida e paz naquele que crê em Jesus. Os que estão entregues a si mesmos, no estado de depravação, inclinam-se para a morte, diz a Bíblia. E assim, não podem de maneira nenhuma agradar a Deus, não têm condições, porque a gente sabe que todo o bem que está em nós vem de Deus. É Deus quem inocula e transforma o nosso caráter, a nossa personalidade, nosso caráter que está ali desmantelado, Ele vai nos redimindo, nos lavando mediante a sua palavra. Então, antes, sem Cristo, eu era um réu, diante de um juiz. Essas palavras é do reverendo Hernandes Dias Lopes, né? Mas ele diz, em Cristo eu sou um filho diante de um pai. Isso é uma coisa muito linda, não é, irmãos? Uma questão, a diferença. A pessoa perdida em seus pecados, o homem natural, ele é um réu diante de um juiz. Mas para o cristão que passou pela transformação de vida, Cristo, na vida, a pessoa se sente um filho diante de Deus que é o Pai. Isso é maravilhoso. Então, a gente vai falar sobre três aspectos importantes. A primeira coisa, a pessoa, com a sua vida debaixo da graça de Deus, como é a vida dessa pessoa? A vida do cristão, autêntico, genuíno. Essa pessoa, ela anda em novidade de vida. A gente podia falar muitas coisas. Uma delas é que a pessoa não é cristã, transformada e não tem méritos. A salvação dela e a transformação dela não foi porque ela por conta dela, pela capacidade dessa pessoa. Essa pessoa também compreende isso, que não foi pelos seus méritos, mas pelos méritos de Cristo. Ele pagou o preço por todos os pecados da humanidade, e a pessoa que crê tem consciência, eu não mereço, eu não sou digna, eu não sou digno da salvação, mas o Senhor derramou a sua graça e me constrangeu pelo amor, e constrangido pelo amor eu me quebrantei diante de Deus. Então, irmãos, a primeira coisa que Paulo coloca aí em Romanos capítulo 8, versículo 1 é o seguinte: não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo. Ele diz, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, na lei do Espírito da vida, em Cristo nós fomos livres da lei do pecado e da morte. Isso aqui é muita coisa, hein? Mas, amados, só chamando a atenção, se vocês observarem, existe um contraste entre o que Paulo fala no capítulo 7, o que ele ensina no capítulo 7,
existe um contraste naquilo que ele ensina no capítulo 8. Paulo, no capítulo 7, ele trata da vida centrada no eu. Ele fala sobre a lei, né? Ele fala que na verdade nós estávamos presos, né? E a lei, ela não é uma coisa ruim, não é algo do mal. A lei, ela nos serviu de aio, quer dizer, nos conduziu a Cristo. Ela nos mostra a necessidade que todo pecador tem do amor, do perdão e da graça de Deus. Então a lei teve foi estabelecida, e a lei teve a sua importância, e tem a sua importância na vida das pessoas, mas a lei não salva. Ninguém é salvo pelas obras da lei, né? Não é uma pessoa praticando os atos de uma religião, os ritos de uma religião, os ditames de uma religião, pela sua própria força, que essa pessoa ela tem a identidade celestial, que essa pessoa é salva, que essa pessoa é redimida, que essa pessoa é perdoada, né? A pessoa, nós entendemos então que no capítulo 7, Paulo fala até sobre a questão da união conjugal, que uma pessoa está presa ao seu cônjuge enquanto ele viver, e se for do outro, estaria praticando adultério. E ele está se referindo à questão da lei. Mas aí chega no capítulo 8, Paulo, se você observar o capítulo 7, há uma referência só ao Espírito Santo. Mas no capítulo 8 existem 19 referências à ação do Espírito Santo na vida do cristão, na vida daquele que crê, na vida daquele que foi alcançado pela graça, não é? E aqui no capítulo 7, no versículo 24 e 25, Paulo diz: desgraçado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Desse modo, com a mente, eu mesmo sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Nós vamos ver, no decorrer desse estudo, que mesmo sendo hospedeiros do Espírito Santo, o nosso corpo, aqueles que creem em Jesus, os cristãos, mesmo sendo nascidos de Deus, a nossa natureza humana ainda está em nós, a natureza perversa. A gente vai chegar lá, e a gente precisa cuidar. Embora a gente tenha uma identidade celestial, se uma pessoa alimentar mais a carne do que o espírito, ela vai cair em tentação e vai negar a sua fé, vai dar mau testemunho. Mas nós vamos tratar primeiro da vida debaixo da graça. Romanos no capítulo 8, versículo 2 diz: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então essa lei do Espírito de vida é exatamente a transformação, a vida proposta por Jesus. Quando alguém se propõe a ouvir o Evangelho, influenciado pelo Espírito Santo, essa pessoa crê, e na lei do Espírito de vida ela encontra liberdade, né? Já não somos mais escravos da lei, já não estamos mais debaixo do jugo da lei, e nem o pecado vai ter domínio sobre a vida do crente, e nem a morte. Nós ainda vivemos essa situação, nós ainda podemos pecar, nós ainda podemos cair em ciladas, mas nós temos livramentos de Deus, e nós temos a palavra, e nós temos a orientação de vigiarmos, para que o diabo não venha nos enganar, nos seduzir,
e nos derrubar, não é? E nem o pecado e nem a morte terá domínio sobre o crente. Na verdade, nós já estamos mortos para o pecado, né? Conta-se uma história, né, que aconteceu com Agostinho. Agostinho foi um dos homens um teólogo importante, um homem cristão. Ele se converteu depois que a mãe dele orou 30 anos por ele. 30 anos sua mãe fez orações para a conversão dele. E Agostinho era uma pessoa muito cheia inclinado para a prostituição. E diz que um dia ele estava caminhando numa certa rua e uma das suas amantes o viu. E estava assim à distância, ele também a viu, mas ele fez que não viu. E ela ficou gritando: Agostinho, Agostinho, Agostinho. E ele não falava, né? Até que ela o alcançou. Ela disse: eu te chamei tanto, por que você não me respondeu? Ele disse: porque eu morri. Porque eu morri. Porque eu estou morto para aquela vida que eu vivi com você. Então, amados, a Bíblia nos fala lá em Romanos 6 sobre o dever do crente mortificar a carne, a natureza perversa, para que ele possa viver a vida proposta por Jesus. Mas a nova vida debaixo da graça, qual é a outra bênção que a gente pode destacar? Deus, Ele nos proporcionou salvação, redenção, libertação através de Jesus Cristo. Lá em Romanos 5, 28, a Bíblia diz: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, uma das coisas mais maravilhosas dessa nova vida é você entender e viver sabendo de que você está livre da condenação eterna, não pelos seus méritos, mas pelos méritos de Cristo, por você confiar nele, por ele ter lhe alcançado com a sua graça, por Deus ter derramado a graça dele sobre você. Então você hoje humildemente dá graças a Deus e louva a Deus e anuncia a salvação a outros, porque você mesmo recebeu. Não foi algo que você tenha ganho por mérito, pelos seus méritos, mas pelos méritos de Jesus. Uma outra coisa da vida debaixo da nova vida, debaixo da graça de Deus, da nova vida em Cristo, é que a pessoa, ela não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que é que a Bíblia quer dizer com andar segundo a carne? Andar de acordo com os seus instintos. O homem natural, a Bíblia diz que ele não entende as coisas de Deus. E ele fica horrorizado com aquilo que é feito em nome de Deus. Ele só entende das coisas aqui da terra, ele é cego. Então, uma pessoa que anda segundo a carne, impulsionado pela a maneira que vem tudo que vem na mente, né, tudo que impulsiona você, você segue, de acordo com a sua natureza. A pessoa: não, o que eu tenho vontade de fazer, eu faço, eu não me arrependo. Então, esse é o homem natural. Mas a pessoa crente, ela não peca habitualmente, fica lá muito feliz. O primeiro sinal de que uma pessoa foi transformada por Cristo é quando ela peca,
ela fica muito triste. Ela fica com a sensação de quando alguém tem enxaqueca e precisa vomitar. Enquanto ela não bota aquilo para fora e não confessa, ela fica doente. Você precisa ficar de olho, ficar atento, se você, ao pecar, você não sente nada. Você dizendo que é crente, né? Você diz que é crente, você diz que é cristão, mas você pratica certas coisas que a sociedade condena e você não sente nada. Então você pode ser só uma pessoa religiosa. Porque o nascido de Deus, ele fica muito abalado quando ele erra o alvo. Quando ele vai contrário às Escrituras. A pessoa que é nascida de Deus, ela fica doente quando ela vai contrária à palavra do Senhor. A Bíblia diz também, assim, em Romanos 8:4, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O crente não anda de acordo com a sua natureza depravada, se orgulhando do pecado. Ele se inclina para as coisas espirituais, para a oração, para a leitura da palavra, para a confissão de pecados. E ele não fica acomodado ao pecado de forma satisfatória. Outra coisa, a pessoa que é nascida de Deus, a pessoa que vive sua nova vida em Cristo, ela se inclina para as coisas do Espírito. Romanos 8:5, porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Outra coisa, você precisa ficar muito atento. Se você diz que é crente, você diz que tem certeza da salvação, que vai para o céu, você não suporta a oração. A pessoa chama você para orar, você diz, não, eu não tenho paciência, se eu for orar eu durmo, né? Eu fico orando, eu durmo. Alguém propõe para a pessoa ler as Escrituras, a pessoa diz assim, olha, eu não aguento ler a Bíblia, além de eu não entender, me dá um sono. Se você é desses, você tem que se perguntar se você nasceu de novo. Porque quando uma pessoa está viva, um bebê, quando ele nasce, a primeira coisa que ele começa logo é chorar, e ele quer peito, ele quer mamar, ele quer se alimentar. Como é que uma pessoa é crente, vive na igreja, mas não lê a sua Bíblia? Não medita nas Escrituras? Chama para orar, não quer. Chama para ler a Bíblia, não quer. Vai ter uma reunião na igreja, convida a pessoa, não, eu não sou muito amigo dos irmãos, eu tenho mais amigo aqui fora do que lá dentro, eu não me sinto bem lá. Está errado. Porque o crente, o cristão, ele ama ter comunhão. Ele ama estar junto com os irmãos. Lá no Salmo, 131, que diz, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Se você não suporta os irmãos, acha todo mundo chato, tem alguma coisa errada. Né? Outra coisa, o pendor do Espírito nos proporciona vida e paz. O Espírito Santo, a vida no Espírito, ela produz vida e paz. Uma pessoa que vive de acordo com o Espírito Santo, ela tem vida de qualidade, ela tem paz. É uma pessoa próspera, mesmo sendo pobre, mesmo tendo poucos recursos, a pessoa tem paz. Porque a vida dessa pessoa não está fundamentada no dinheiro que ela ganha, ou na casa que mora, ou no carro que tem. Ela tem um tesouro, ela entende que o tesouro dela não é isso aqui, o tesouro dela é no céu, e ela pensa nisso 24 horas, como dizia o nosso irmão Lázaro, ainda bem que eu vou morar no céu,
né? O crente pensa no céu. E ele também tem um espírito, ele tem paz no seu espírito. A Bíblia diz, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Quem vive de acordo com a sua natureza humana, pelos seus instintos, essa pessoa está caminhando para a morte. Já foi comprovado que uma vida de pecados tira pelo menos de 30 a 50 anos da vida cronológica de uma pessoa. A pessoa podia viver até 80 anos, mas pela vida tão degradada, tão desobediente a Deus, de tanta incredulidade, a pessoa vai na metade dos seus dias. Seus dias são cortados da terra por acidentes, né? Por violência, por uma vida descuidada. A pessoa vai na metade da sua vida, ela vai embora, porque não soube administrar a sua vida. Então a natureza depravada leva a pessoa a uma morte mais rápida e às vezes mais violenta. Mas a inclinação do espírito é vida e paz. A pessoa que está em Cristo produz em sua vida o fruto do espírito. A pessoa pode dizer, será que eu sou de Deus mesmo, né? Será que eu nasci de Deus? Qual é a evidência de que uma pessoa nasceu de Deus? O que ela produz? Amor. Quem tem Cristo tem amor no coração para dar para os outros, para Deus, para si mesmo e para os outros. Essa pessoa é uma pessoa alegre, tem gozo, o gozo da vida, embora seja atribulada, seja pobre, mas essa pessoa tem a alegria da salvação, que não é o homem que dá, é Deus. Outra coisa, a pessoa que é nascida de Deus, o fruto do Espírito, ele produz paz. A pessoa tem um equilíbrio interior. A pessoa tem um ânimo longo, né? Ela tem longanimidade, ela consegue ter paciência no meio das tribulações, das coisas que lhe incomodam. Ela não é uma pessoa que vive pronta para a briga, 24 horas não. Ela consegue esperar. Ela também é uma pessoa benigna, ela faz bem aos outros e a si mesma. É uma pessoa que tem bondade, que vem de Deus. Não era boa, mas se tornou. É uma pessoa que tem fé. É uma pessoa mansa. É uma pessoa que tem temperança. Quer dizer, o humor está no nível adequado. Nem demais e nem negativo. E a Bíblia diz que contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então, quem é de Cristo pode até ter tido uma vida completamente desequilibrada, perversa, e muito também no aspecto moral, muito desequilíbrio, muito erro. Mas essa pessoa em Cristo tem a capacidade, e teve, de crucificar a natureza humana perversa e essas paixões e concupiscência e ter uma nova vida debaixo da graça, produzindo esse fruto que o Espírito Santo é que produz em você. Mas como é a vida da pessoa em seu estado natural? Segundo aspecto, a Bíblia diz, ora, o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então uma pessoa que ainda não nasceu de Deus, não consegue entender as Escrituras, e não consegue entender o que os crentes estão fazendo, dizendo, ele não consegue acreditar, acha tudo loucura. A pessoa que não nasceu de Deus, ela acha ridículo
a prática cristã, a maneira como as pessoas vivem, como as pessoas se entregam a Deus e à obra de Deus. Uma coisa muito triste, todos os que nascem nesse mundo, já nascem mortos espiritualmente. É um equívoco as pessoas dizerem que todos são filhos de Deus. Todos não são filhos de Deus. Os filhos de Deus são aquelas pessoas que foram chamadas por Deus e creram em Jesus Cristo. Através de Cristo é que nós nos tornamos filhos de Deus por adoção. Lá em João 3, 18 a 19, o texto diz assim: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, todo ser humano que está sobre a terra, se ainda não se encontrou com Cristo, se ainda não se entregou ao Senhor Jesus, é uma pessoa que está condenada. Lá em João 3,36, o texto diz: aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então, quem ainda não nasceu de Deus, quem é o homem natural, está sob a ira de Deus e está condenado. Por isso que a gente diz que as pessoas precisam ser salvas. Por isso que a gente diz que as pessoas precisam se arrepender dos seus pecados. Por isso que a gente ensina que as pessoas precisam crer no Evangelho. Porque todo ser humano sobre a terra está debaixo da condenação eterna e está debaixo da ira de Deus. Deus é bom para com todos, mas no estado espiritual, quem ainda não é de Cristo está perdido. Pode ser nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, nossos avós, precisam ser evangelizados, porque religião não salva. A pessoa não é salva pelos seus próprios méritos, então a pessoa é salva quando Cristo a converte. E para a pessoa se converter, ela precisa ouvir o evangelho da salvação, ser confrontada com a palavra. Por isso que a gente precisa mostrar aos pecadores de uma forma sábia que eles estão perdidos e estão sob a ira de Deus e estão condenados. Alguns querem se justificar tentando cumprir a lei, ou seguir uma lei. Dizem assim: eu tenho a minha lei, eu tenho a minha religião, a religião dos meus pais, e dela eu não saio. Mas a gente precisa dizer para essas pessoas que a religião não salva. A Bíblia diz: porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Romanos 8,13. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. E diz mais, Romanos 5,20, veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então, nós observamos que a lei teve o seu papel de apontar, de mostrar o pecado e a necessidade de salvação na vida dos pecadores. Mas ao os pecadores sentirem os seus pecados, então veio uma superabundância de graça através de Jesus Cristo. A Bíblia diz que ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Outra coisa, todo ser humano sobre a terra, se não nasceu de Deus, é também um escravo do pecado. Na verdade, nós nunca seremos totalmente livres para fazer o que a gente quiser. Nós ou seremos escravos do pecado e viveremos segundo a carne,
andamos na carne e morreremos, ou nos submeteremos a Cristo e seremos seus servos, seus súditos. Então nós sempre seremos servos. Essa história da pessoa dizer eu sou livre, eu faço o que eu quiser, não tem ninguém livre. Nem o ar que você respira é seu. Você já prestou atenção que você respira, assim como os animais, com as narinas para baixo? Você suga o ar, você precisa tomar água. Nós somos seres interdependentes. Nós dependemos de Deus e nós somos interdependentes. Nós também precisamos uns dos outros. Essa história da pessoa dizer eu sou livre, eu faço o que eu quiser, eu sou de maior, mais preciso de Deus, maior, mas nem domínio sobre o oxigênio você tem. Você não é livre, ou você é escravo do pecado ou servo de Cristo. Romanos 6, 16 a 18, não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. És ou um escravo da carne, do pecado, ou se você vive uma nova vida debaixo da graça, você é um servo de Cristo. O Senhor nos deixa livres, mas nós só seremos felizes se agirmos como súditos fiéis. O homem em seu estado natural, a pessoa, ela está morta em seus delitos e pecados. Diz a Bíblia que o Senhor nos vivificou, estando nós mortos em nossas ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, irmãos, existe um espírito mau, maligno, que opera nos filhos da desobediência. Assim nós vivíamos, mas Cristo nos libertou. Efésios 2, de 1 a 5 diz, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, quer dizer, da nossa natureza humana, fazendo a vontade da carne, e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. A pessoa pratica as obras da carne. O homem em seu estado natural, ele pratica tudo isso aqui. Gálatas 5, 19 a 21 diz, porque as obras da carne, elas são manifestas. Qual é o primeiro? Adultério. Depois vem a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas. Tudo ok aí? Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Ok, continua.
A pessoa se inclina para as fontes de depravação. O texto diz que os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Irmãos, há pessoas que pensam que estão agradando a Deus com a sua religião, ajudando os pobres com cesta básica, sofrendo. Tem gente que diz assim: pelo tanto que eu sofri, se eu não for para o céu, Deus não é bom. Mas, irmãos, não se vai para o céu ou se ganha a salvação por méritos humanos, como já dissemos, por sofrimento, por benefícios que possamos fazer a alguém, por boas obras. A Bíblia diz: os que estão na carne não podem agradar a Deus. A pessoa que está na sua natureza depravada, que vive uma vida depravada, não estou falando só no aspecto moral, aquele que ainda não deixou de ser réu diante de Deus, porque ainda não se arrependeu dos seus pecados. Deus ainda é como um juiz, ainda não se tornou filho por adoção. Essa pessoa está perdida, não é? E ela se inclina para a depravação, e ela não pode agradar a Deus, porque não dá para você viver uma vida depravada e viver no Espírito. Não dá para você viver essas duas vidas ao mesmo tempo, elas são antagônicas, são diferentes, não dá para viver as duas coisas. É assim como não dá para você viver, amar o reino de Deus, servir no reino de Deus e amar o dinheiro ao mesmo tempo. Não dá para você fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ou você serve a Deus ou serve ao dinheiro. A pessoa que está entregue a si mesma, ela também é idólatra. Foi comprovado em todos os tempos que o homem, o ser humano, ele foi feito para adorar. Quando ele não adora a Deus em espírito e em verdade, ele faz um Deus, a sua imagem e semelhança, e ele o adora. Isso se torna uma corrupção. Fazer uma imagem, se prostrar diante dela e pedir coisas a ela e reverenciá-la, isso é idolatria, isso é pecado contra Deus. A Bíblia diz: porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem corruptível e de aves, e de quadrúpedes e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Então, o homem, desde os primórdios, quando ele não adora a Deus, não é uma pessoa que foi nascida de Deus, ele faz um Deus à sua imagem e se prostra diante desse Deus. Uma pessoa em seu estado natural, ela está entregue também a sentimentos reprováveis, a comportamento reprovável. O texto diz em Romanos 1, 28 a 32, que como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm,
estando cheios de iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis dos contratos, sem afeto natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Muitos adjetivos, muita coisa negativa, né? Os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam. Não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Interessante, Paulo estava escrevendo aos crentes de Roma, possivelmente judeus que moravam em Roma. Em Roma havia uma licenciosidade e uma idolatria muito grande. Claro que também em Israel havia muitos pecados, muita injustiça, porque onde tem ser humano, tem gente caída, tem gente desobediente, tem gente sofrendo. Por último, aqui nesse ponto, nós vemos que a pessoa carece do amor e do perdão de Deus. A Bíblia diz que todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, e que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas a todos que estão perdidos e condenados pelo seu estado de desobediência e de pecado, estão sob a ira de Deus, essas pessoas têm à sua disposição o amor e o perdão de Deus, através do anúncio do Evangelho. Daí a importância do crente abrir a sua boca dentro de casa e anunciar o Evangelho, a salvação para a sua família, porque em todos os lugares do mundo existem pessoas escolhidas de Deus, esperando ouvir a mensagem para crer, para receberem e para serem libertadas. A pessoa em seu estado natural é alvo do amor e do perdão de Deus, porque é Deus quem opera o arrependimento de pecados e a fé salvadora. Agora, uma palavra aos cristãos professos, né? É o último ponto dessa lição. Se você é uma pessoa salva, o pecado não deve ser algo habitual na sua vida. Ele pode acontecer como um acidente. O acidente causa transtorno, né? O acidente causa muitos problemas. O acidente choca. Assim é o pecado na vida do crente. Romanos 8, 9 diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E aí Paulo traz toda uma argumentação que é impossível uma pessoa viver na prática do pecado, na depravação, e viver dentro da igreja como crente sem que sentir o efeito disso na sua vida. Um crente, ele deixou de ser um cristão. Aconteceu com ele assim: ele deixou de ser réu diante de um juiz, e ele passou a ser um filho ou filha diante de um pai. Mas, irmãos, quando uma criança é amada
E tem um pai equilibrado, uma mãe equilibrada, se ele está constantemente transgredindo, o que é que o pai ou a mãe faz com essa criança? Com esse adolescente? Se ele não quer criar um marginal, ele o disciplina, ele a disciplina, a mãe disciplina a filha, o pai, palmadas, castigo, tirar alguns privilégios. Como é que uma pessoa fica só desobedecendo e o pai dando um presente? Ô minha filha, meu filho, você me desobedeceu, mas o papai te ama tanto, está aqui um presente, está aqui outro presente. Vai educar dessa maneira? Não, vai criar um marginal. Mesma coisa, Deus nos ama e Ele nos castiga. O crente é castigado. O crente é disciplinado. O crente, ele é disciplinado por Deus, para não ser condenado e ir para o inferno. O Senhor nos corrige aqui. Isso é para a gente aprender a temer ao Senhor. Nós não vivemos por aí à toa, sem disciplina, não. Então é bom que a gente saiba que o crente, ele pode incorrer no erro de retornar aos antigos hábitos e pecados. Se você está em Cristo, se Ele já te libertou, porque você está ainda submisso ou submissa à escravidão do pecado? Como é que uma pessoa crente, filho de Deus, cai no pecado? Basta você deixar de alimentar o seu espírito. Basta você deixar de meditar nas Escrituras. Basta você deixar de ler as Escrituras. Basta você deixar de orar. Basta você deixar de praticar as disciplinas espirituais. Você vai cair. Vai cair, por quê? Porque ainda existe uma porção de natureza depravada dentro de você. E se você alimentar a sua carne, você vai se afastar de Deus. E Deus não vai deixar de lhe amar. Ele não vai tirar a salvação de você, mas Ele vai te corrigir. Eu não sei se vocês já observaram mães num parque, numa praça, cuidando de crianças pequenas. A mãe chama a criança: vem cá, não vai para longe, olha esse cachorro, olha as bicicletas. E a menina corre para o meio da confusão. A mãe chama de novo, e a menina se afastando. Ou o menino, daqui a pouco uma queda, ou uma batida da bicicleta da menina. Um menino maior derrubou a criança, e a criança está toda ralada no chão. A mãe chega, se for uma mãe equilibrada, vai pegar nos braços e vai dizer: eu te falei, eu te avisei. Mesma coisa acontece com o crente. Nós nos afastamos de Deus, não é Ele que se afasta de nós. Mas quando nós nos afastamos de Deus, nós nos perdemos. Nós ficamos oprimidos. Nós erramos o alvo. E se a pessoa for crente mesmo, ela vai chorar, vai se abater, vai ver quanto prejuízo causou. Quanto prejuízo causou a si mesma, aos outros e à igreja. Lá em 1 Coríntios 10, eu não vou ler, mas tem um relato. Paulo falando à igreja de Corinto sobre o povo de Israel na caminhada do Egito para Canaã. Uma caminhada que podia ter sido feita numa questão de dias ou meses, foi feita em 40 anos, morreram todos daquela geração no deserto. Morreram por causa da dureza dos seus corações
e da desobediência. E Paulo fica dizendo: não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. E ele disse: não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. Prostituição aqui, irmãos, é uma pessoa se relacionar com alguém que não seja sua esposa ou seu marido. Fornicar, mexer no corpo de alguém que você não contraiu núpcias. Ficar, é o famoso ficar, que todo mundo hoje diz assim: eu fiquei. Todo mundo não, muitos jovens e adolescentes têm prazer na sua imaturidade, na sua falta de fé, dizer: a gente ficou. Não, foi só uma ficante. Prostituição, fornicação. A Bíblia diz: não se prostitua, porque num dia só morreu 23.000 lá em Israel por causa de prostituição. Se envolver sexualmente com alguém que não é sua mulher, se envolver sexualmente com um homem que não é seu marido, não casou com ele, não tem responsabilidade diante do juiz, nem diante da igreja, não se colocou diante de Deus para honrar aquela pessoa. Irmãos, por que é que tanto feminicídio no Brasil? A cada minuto, a cada 5 minutos, uma mulher é morta em alguma região do país. Aí você pode dizer: não venha com machismo. Não vou, mas digo, as junções, a maneira como o povo se une hoje. Namora 1 mês, 2, nem 2 meses já está junto. Já está fazendo sexo, já está namorando, já está indo para a casa um do outro, já está dormindo na casa um do outro, sem noivado, sem conversa, sem estabelecer critérios, sem casamento. Daqui a pouco a mulher, que é às vezes a mulher mais perspicaz, ela diz assim: eu vou sair dessa relação, o cara é burro, o cara não tem juízo, o cara é desequilibrado, não quero mais não. Quando ela quer sair, não pode. Ela quer sair, não pode, porque o cara já se sente dono dela. Mesma coisa a mulher com o homem. Um fica penalizado e como nós estamos numa geração egoísta, não querem os filhos um do outro, das relações anteriores. Estão matando os meninos, jogando pela janela, dando chute, pontapé no crânio, no tórax das crianças, matam as crianças violentamente, porque querem o objeto do seu amor, mas não querem seus filhos. As pessoas da nossa igreja, membros da nossa igreja, precisam pensar: se você vai querer uma pessoa para conviver com você, namore, noive, converse com a pessoa, conheça a família dela, a família dele. Procure saber a vontade de Deus antes de se unir a essa pessoa. Depois, faça tudo direito. Marque o casamento. Case. Os crentes, os evangélicos estão numa liberação que as pessoas estão agora simplesmente se juntando, sem o devido temor, sem ir a um cartório, sem ir a uma igreja e pedir as bênçãos. Irmãos, não dá para uma pessoa ser membro de uma igreja dessa forma. Estará escandalizando o nome de Cristo, estará escandalizando o nome do Evangelho, e estará incorrendo sobre si os castigos de Deus, porque está escandalizando o povo de Deus. Então, se você é membro de uma igreja evangélica,
e você vive como as pessoas aí do mundo estão vivendo, você começa a namorar e se junta, peça para você sair do hall de membros. Peça desligamento da igreja. Ou ajeite a sua situação, se organize diante de Deus e dos homens, porque isso é escândalo. Não queira trazer sobre a sua vida castigo, sobre a sua vida maldição, e nem sobre a igreja de Deus. E a Bíblia diz: e não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida e está em pé, olhe e não caia. Nós não devemos estar também maltratando os irmãos, no sentido de expulsá-los, mas a pessoa precisa ter consciência, e a pessoa mesmo pedir disciplina. Mas nós devemos ter amor e orar pelos irmãos que estão fracos, falhando, porque a Bíblia diz que nós que estamos, julgamos estar em pé, cuidado para a gente não cair também. E não veio sobre vós tentação, diz a Bíblia, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. A pessoa pode dizer: pastor, eu fui tentado, mas Deus dá o livramento, Deus dá o escape. Olhe o escape de Deus. Toda vez que você está sendo tentado ou tentada, olhe que Deus vai te dar uma possibilidade de você cair fora. Ore a Deus, se entregue a Deus, entregue seu corpo a Deus. A Bíblia diz que o pecado acontece quando o nosso desejo descontrolado, a concupiscência, lá em Tiago 1,15, concebido, o desejo descontrolado, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não há condenação, você não perde a salvação, mas você pode ficar fora da comunhão. Você pode perder a sua paz, a sua alegria, mediante o pecado escondido. Se está em Cristo, o Espírito Santo está em você. Deves fazer morrer as inclinações da tua natureza depravada. Estás morto para o mundo. O Espírito Santo vivificará o teu corpo mortal. Você deve mortificar as práticas pecaminosas feitas por meio do seu corpo. Porque quem é guiado pelo Espírito de Deus é filho de Deus. Recebestes o Espírito de adoção e és herdeiro de Deus. Irmãos, a adoção é algo lindo. Aqui em Romanos 8,15 diz: porque não recebestes o espírito de escravidão, para você viver outra vez, está em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Irmãos, a adoção é algo lindo, tanto a adoção de Deus para conosco, como a adoção mesmo da família humana. Irmãos, a adoção é um processo legal. Às vezes, há casais que não planejam seus filhos. Mas é difícil você não planejar uma adoção. Por quê? Você adota alguém que você espera. Os casais adotam ou porque não podem gerar, ou porque um dos dois tem algum problema de saúde, ou por amor mesmo, para acrescentar filhos à casa. Mas a pessoa adotada, ela foi escolhida. Em Roma, a adoção era uma prática comum.
Eles adotavam escravos, filhos de escravos. Interessante que a pessoa adotada, ela recebia a herança, o sobrenome e os direitos daquela família que a adotou. Precisava de 7 testemunhas no processo de adoção romana. Olha, ninguém escolheu aqui ser concebido. Se eu perguntasse a você, irmã Leila, irmão Márcio, você participou da concepção, da sua concepção, quando você foi gerado? Não, ninguém foi. A gente não participou. Nossos pais se uniram e nós fomos criados. Você também não participou da sua concepção no aspecto de salvação em Cristo. A sua regeneração, você era um ser passivo. A sua justificação, você também foi um ser passivo. Mas a santificação, nós temos participação. Deus nos santificou em Cristo, mas eu preciso me santificar a cada dia, fugindo do pecado, praticando as disciplinas espirituais, orando, jejuando, me santificando, fugindo do mal. Então eu participo. A adoção em Cristo, nós chamamos Deus de paizinho, porque Ele nos adotou por amor. E isso é lindo. O sofrimento, irmãos, ele nos alcança aqui, mas a vitória e a glorificação do nosso corpo é uma promessa real, esperada e que nos anima, amém? Olha, Romanos 8,17 diz: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Então eu quero concluir, em nome de Jesus, dizendo que a nova vida em Cristo, ela nos proporciona paz e segurança, esperança e capacidade de vivermos uma vida sobrenatural. Não pela nossa força ou competência, mas pela graça de Deus. Cabe-nos a mortificação do nosso eu, a prática das disciplinas espirituais. Temos o desafio de habitar num mundo caído, cheio de armadilhas, sendo amigos de Deus, segurando nas mãos de Jesus, tendo sua palavra como bússola para a nossa alma, e as suas promessas como âncora da alma. A inclinação da carne, a natureza depravada, é morte na certa para aqueles que se inclinam para essa vida. A inclinação para o Espírito Santo produz vida e paz. Que hoje escolhamos a vida, a obediência e a vivência no amor do Senhor. Consagremos ao Senhor o melhor de tudo que somos e temos. Consagremos ao Senhor tudo que fazemos. A Bíblia diz: honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Eu quero deixar aqui o meu anseio para que você que está vivendo uma vida na carne, uma vida carnal, que você busque o Senhor em oração e se arrependa e abandone o mau caminho. Eu quero deixar para você o desafio de você viver essa vida segurando nas mãos do Senhor, com a sua vida entregue ao Senhor, e que você rompa com toda a cadeia de maldição e pecado que está diante de você, que você viva a vida proposta por Cristo em sua vida.
Que o Senhor abençoe sua alma e lhe dê a paz. Louvado seja Deus. Estaremos louvando o cântico Consagração. Rei dos reis, consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. Minha vida eu entrego nas suas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebre-te com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebre-te com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebre-te com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Gostaria de convidar o pastor Abraão para estar fazendo a oração final e encerrando a escola bíblica dominical.
Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do seu Santo Espírito seja sobre todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. E o povo de Deus diz: amém. O Senhor vos abençoe. Um bom domingo. Às 18 horas você pode nos acompanhar pelo YouTube, pelo Facebook e pelas redes, né, o Instagram. Você pode nos acompanhar em nosso culto de celebração. Deus abençoe sua vida e a vida de sua família.